Oi, gente, tudo bom? Nos vimos ontem e hoje tô aqui de novo pra gente sextar juntos. Isso aí, aula de tecnologia, professora Juliana e a professora convidada. Na verdade, calma aí, deixa eu corrigir a minha palavra. A super professora convidada, Renata. Seja bem-vinda mais uma vez. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É sempre um prazer imenso estar com vocês, é sempre uma alegria muito grande participar com vocês dessa aula. E hoje nós vamos então para a nossa última aula do ano de tecnologia. Que pena! Gostaria que fosse mais, mas a gente está na última desse ano. Não tem problema, logo tem muito mais, né, Ju? Ô, Rê, a última, eu e você aqui, né? Porque ainda Ah, existe sim, mais nossa. uma, que sou eu e a Fabiana, gente, aquela doida. Você já conhece, você já viu a Fabiana doida, Renata? Eu já, às vezes dou uma estapeada nas suas aulas. Então, tem mais uma ainda. Mais uma? Mais uma aí pra acabar o ano. Isso, então essa é a nossa última, minha e da Ju, mas vocês continuam tendo aulas, então fiquem ligadinhos sempre. E o nosso tema da aula de hoje é uma continuação do tema anterior e nós vamos dar uma retomada em tudo que a gente trabalhou, porque nós vamos falar sobre os nativos digitais, tá? Nós já falamos um pouco sobre os nativos digitais, mas antes de começar, a Ju vai ler para vocês a nossa habilidade do dia. Deixa eu só encontrar ela, né? Porque a gente aqui é estabanada de nascença, né, Rê? 35 a página. Aí, ó, pronto, tá cheio. A nossa habilidade de hoje é a EF 6 e 7, TEC 03. Refletir sobre os impactos da TDIC nos serviços, na produção e na interação social. Isso, exatamente. Como nós vamos refletir sobre os impactos, nós começamos falando na aula passada sobre o que eram os nativos digitais, ou o que eles produziam, o que eles comiam, o que eles vestiam, né? E hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Vamos relembrar, então, o que são os nativos, né? Tem ali uma imagem de um nativo, não sei quem lembra o quem era esse nativo. Nativo, então, é relativo ao que nasceu em um país, num lugar, ou relativo a uma nação, a uma pátria. Quando a gente fala, então, que alguém é nativo digital, o que nós estamos querendo dizer com isso? Aí pode passar para o próximo slide. Então, nativos digitais são aqueles que nasceram e cresceram com as tecnologias digitais. Pode passar para o próximo slide, por favor. Presentes na sua vida, ou seja, vocês são de uma geração de nativos digitais. Vocês já nasceram imersos em tecnologias, imersos em várias possibilidades, né, do uso da tecnologia. Eu lembro que na outra aula eu conversei com a Ju e perguntei para a Ju como que ela ouvia música. A gente conversou um pouco sobre o Discman, que já era chique, né, gente? Discman não era para qualquer um, já era uma coisa já tecnológica. Mas, Ju, como que você tirava foto? Você lembra disso? Com aquela. Gente, eu lembro que o meu sonho era ter uma Polaroid, porque eu queria ser Meu fina. também. Eu queria ser fina. Mas era aqueles filmezinhos lá, né? Que você tinha que se queimasse, o negócio perdia tudo, um desespero. A gente tinha que pensar muito bem, né, na foto que ia tirar, como ia fazer, porque não era assim, pegava o celular e saía tirando milhões de fotos para escolher uma única que gostou. A gente tinha no máximo 36 poses, e 36 poses eram assim, um must, né? Porque a gente comprava filme de 12 fotos, e as fotos saíam queimadas às vezes, meio tortas, meio embaçadas, a gente não sabia, era sempre uma surpresa, né, do que seria. E eu tenho uma pergunta, então, para fazer para vocês, para a gente começar a falar um pouco mais sobre esses nativos digitais. A pergunta aqui é a nossa primeira interação no chat. Você acessa a internet através de qual dispositivo? Ou de que dispositivo? Por que nós estamos fazendo essa pergunta? Porque existe uma pesquisa, enquanto vocês vão respondendo, eu vou contextualizando isso. Lembrando que o chat fica aberto para quem interage de acordo com ele. Se vocês começarem a colocar mensagens que não são mensagens de acordo com aquilo que a gente está trabalhando, então o chat é fechado, tá bom? Mas tenho certeza... Oi? Olha eu levantando a mão aqui, ó. Eu tenho um segredo para te contar.
Agora, Pontos. na verdade, um pouquinho depois da última aula nossa, o chat agora funciona assim. Aqui, para mim, só aparecem os professores. E cada aluno está num chat com o seu professor. O professor vai lá, capta a resposta do aluno e manda aqui pra gente. E é legal que agora a gente fala o nome do professor, o nome do aluno e o nome da escola. Sensacional, adorei essa novidade. Então, ótimo. Aí, pessoal, então agora das escolas, dos professores, os alunos vão responder, então, através de qual dispositivo eles acessam a internet, tá bom? E por que eu perguntei isso? Pode passar para o próximo slide, por favor? Ali tem uma pesquisa que é do TIC Kids Online de 2018, que fala que 86% das crianças e adolescentes com idade entre 9 e 17 anos, ou seja, a idade dos nossos alunos aqui do sexto ano, ou de todos que estão aqui no sexto ano, eles acessam a internet no país. Ou seja, isso significa que 24,3 milhões de brasileiros, na mesma faixa etária que vocês, estão utilizando a internet. Isso significa que eles podem utilizar de diversas formas, né? Isso significa, traduzindo um pouco esse texto todo, significa dizer que 8 em cada 10 pessoas dessa idade de 9 a 17 anos assistem ou utilizam a internet, né? A maioria diz que assiste vídeo, programa, filme, série na TV, joga, e que 93% faz isso através do celular. É por isso que eu perguntei para vocês, através de que equipamento, através de que maneira vocês acessam a internet, que dispositivo? Ju, já temos alguma resposta? Olha, temos muitos bom dia, várias escolas, professores falando das suas escolas, tem professor de Jaboticabal, professor Irino, mas as respostas ainda não chegaram. Eu vou contar então. Com esse negocinho aqui, ó, que fica na minha mão, ó, enquanto nós estamos dando aula. Eu acesso pelo meu celular. O professor Danilo está falando que ele é quase um nativo digital. Danilo, isso chama humilhar as pessoas ao seu redor. Não conta uma coisa dessa. E nós aqui, ó, a gente sempre... Na verdade, essa pandemia nos fez, né, evoluir bastante nesse meio. A aluna, chegou, ó, a aluna Maiara, da professora Vânia. Que escola, professora? Manda aí o nome da sua escola. Pelo Wi-Fi, pelo celular. Professora Luana Gaspar, quase 100% dos alunos responderam celular. 93% dos alunos dessa mesma faixa etária utilizam o celular. Então, a gente esperava mesmo que essa resposta viesse nessa mesma tendência. Eu, por exemplo, utilizo o computador como uma forma de trabalhar, mas para acessar a internet no sentido mais descontraído, eu também utilizo muito mais o celular pela praticidade de poder levar ele para qualquer lugar ou poder ter facilidade de ver na palma da minha mão. Acessava, né, gente? Porque estou sem celular, porque estou quebrado, mas tudo bem, logo acesso novamente. E aí tem um fato interessante. Essa mesma pesquisa, ela aponta que dessa mesma faixa etária, de 9 a 17 anos, 82% de todas essas pessoas, eu vou chamar de crianças, mas não são só crianças, tem perfil na rede social. Isso significa que são 22 milhões de perfis na rede de pessoas entre 9 e 17 anos. Lembrando, nós temos uma lei no nosso país que diz que você só pode ter um perfil na rede social acima dos 13 anos. Então, muitos desses 82%, desses 22 milhões de pessoas que fazem acesso à rede social, elas não têm essa idade e estão fazendo sim acesso da rede da mesma forma. O que acontece? Acontece que muitas vezes você é exposto ali a situações que não são adequadas para a sua idade. Então é importante que os seus responsáveis tenham controle do que está acontecendo com você. E nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco.
Mas antes da gente continuar, eu vou perguntar para vocês mais uma coisinha para vocês interagirem lá no chat com a gente, que é: quais são as 3 principais atividades que você faz pela internet? Quais são as 3 principais atividades que você faz pela internet? Eu sei as minhas. Tenho certeza que a Ju sabe também as dela, o que ela faz lá quando ela está acessando a internet. Ô, Rê, Oi. você sabe que antes mesmo da sua pergunta, acho que tinha professor que já sabia e aluno mais ainda. Porque já tinha alguns alunos falando, eu confesso que uso o celular para fazer tal coisa. Olha, então isso é bom. Daqui a pouco a gente vai ter todas as respostas aí. Usar a internet, gente, ela requer uma atenção extra, tá? A gente tem sempre que ter uma atenção extra em tudo que a gente faz. É como, por exemplo, atravessar uma rua. Você tem, ao atravessar essa rua, que olhar para os dois lados para saber se vem carro de cima ou carro de baixo e você atravessar sem ter nenhum risco. Navegar pela internet é da mesma forma, requer uma atenção extra, porque a gente está numa via onde muitos carros e muitas informações passam ao mesmo tempo. Isso requer de nós uma atenção extra para saber se nós estamos trafegando por um lugar que é aprovado, que é bom ou não, não é verdade? Ju, já que eles já estão respondendo, o que eles estão trazendo de resposta sobre as principais atividades que eles fazem na internet? Eles são muito rápidos. Olha, os professores estão adorando a aula, só para te avisar. A professora Samara pediu para mandarmos um beijo para os alunos da escola Professor José Nigro. Diz que os alunos amam a gente. Rê, olha que chique. Ah, que bom, fico feliz. É bom saber que a gente é querida assim, né? Eu adoro, toda vez que a gente traz a aula ou dá aula para vocês, depois é uma chuva de recadinhos no Instagram e eu adoro retornar e conversar com vocês sobre isso. É super divertido. Legal. Olha, o professor Anderson, com os alunos da Escola Estadual 9 de Julho, em Taquaritinga, responderam o seguinte. Na verdade, ainda é da anterior, mas eu achei legal a colocação, viu, Rê? Os alunos responderam que o celular é um computador de mão. Ou seja, muitos não usam mais computador de mesa ou notebooks. Não mesmo, né? A gente parou de usar, na verdade. Eu vejo por mim também, a gente usava tanto o computador para fazer tantas coisas. Hoje o celular, ele é um computador mesmo, de mão. Ele tem todos os recursos, tem todas as possibilidades ali e a gente acaba utilizando ele para todas as situações, né? Tem toda a razão, professor. E aí, eu vou mostrar para vocês, então, uma nova pesquisa, também de 2018, tá? Acho que as pesquisas vão ser bem atualizadas agora, inclusive por conta da pandemia, mas em 2018, uma pesquisa feita pelo Pew Research Center nos Estados Unidos mostrou que 54% dos jovens entre 13 e 17 anos consideravam excessivo o tempo que gastavam na telinha do celular. Olha que interessante, né? O próprio aluno de 13 a 17 anos ali, que está fazendo uso, está considerando excessivo o tempo que gasta na telinha. Muitas vezes a gente tem como pais ou como responsáveis aplicativos que são utilizados como recurso de controle parental. Por exemplo, o meu filho tem um tablet que ele gosta de usar, ele queria jogar, então a gente comprou um tablet para ele. Só que se eu deixar na mão dele, ele não tem a responsabilidade de falar agora vou parar, porque ainda não existe esse filtro, esse controle por parte dele. Então, o que eu fiz? Instalei um programa que se chama, inclusive, Family Link, um programa liberado, e esse programa me dá controle do que o meu filho está fazendo na rede. Então, eu coloco um tempo para ele. Eu liberei o uso do tablet por 2 horas por dia. E aí o meu celular controla o que ele está fazendo. Eu consigo liberar os aplicativos que eu quero que ele jogue, ou não liberar os aplicativos que eu não quero que ele jogue. Por exemplo, ele queria jogar o tal do Among Us, né, a nova onda do momento. E ele pediu se podia instalar. E aí, quando ele pede pelo aparelho dele, vem o pedido de liberação no meu, que é super interessante. Então, esses recursos de controle parental são muito utilizados, porque a gente consegue monitorar o tempo gasto, monitorar a plataforma que o filho está usando, monitorar N situações, né? Controlar o que de fato está acontecendo naquele aparelho da pessoa que você está monitorando, né? Do aluno ou do estudante que você está monitorando.
Mas antes de eu continuar, eu tenho uma outra perguntinha para vocês, para a gente interagir. Quando a gente fala de navegar na internet, de passear pela internet, ou de jogar, ou de uma série de situações, a gente fica aberto ou propenso a receber algum tipo de ameaça ou violência. E eu quero saber se você, aluno, já recebeu algum tipo de ameaça ou violência na internet. E mais, se você já compartilhou algo pelas redes ou pela internet de alguma forma e se arrependeu, o que também é estar do outro lado da moeda, né? Se você já sofreu algum tipo de situação que não foi agradável e se você, sem querer, acabou participando também de compartilhar algo que depois você se arrependeu. Então, eu quero que vocês contem se isso aconteceu e contem como foi também para vocês isso, tá? Acho que sofrer algum tipo de violência, ameaça na internet é algo que tem sido muito corriqueiro, mas principalmente compartilhar e espalhar algo e depois se arrepender, mais ainda. Porque a gente recebe informação o tempo todo, né? O tempo todo a gente está lá aberto a receber informações. E muitas vezes a gente nem valida aquela informação para passar para frente, o que causa um certo risco para todo mundo. Aí eu falei dos recursos que controlam, né? Então eu, como mãe, a Ju, como mãe, consegue controlar ali no aparelho do filho a maneira como ele vai navegar. Mas nessas 2 horas que eu deixei meu filho liberado para navegar, o que pode acontecer? Então, pensando para além dos recursos que controlam onde o filho está ou que o aluno está navegando, o que pode acontecer, né? Os recursos e software, eles impedem que nós fiquemos além do tempo esperado desconectados, né? A gente consegue controlar isso, especialmente quando a gente não consegue ter esse controle de forma autônoma, quando o aluno não tem esse filtro de falar agora vou parar, o adulto também de agora vou parar. Mas quando estamos conectados, o que nos impede de ter contato com algo que não é adequado ou mais, de produzir algo que não é adequado? Se nós pensarmos, vou fazer uma reflexão com vocês agora em relação a esse tema. Vamos pensar no trânsito. Novamente no trânsito, né? Cada aula pega um tema para a gente refletir assim, mais facilmente. Se a gente pensar no trânsito, tanto o motorista quanto o pedestre, ele precisa ter regras, né? Ele sabe que existem um conjunto de regras que são necessárias de serem seguidas para que ele, então, consiga continuar utilizando o seu carro, continuar andando na rua. Então, por exemplo, o motorista sabe para que serve o semáforo. Então, quando ele chega no semáforo e a luz está vermelha, ele tem que parar, né? E quando está verde, ele tem que passar. Então, é um conjunto de regras que, para ele ser considerado um bom motorista, ele tem que seguir para conseguir, então, ter a sua carta para poder dirigir. A mesma coisa com, por exemplo, limite de velocidade, o veículo está com uma manutenção ok, tudo isso garante que o trânsito vai fluir de uma maneira adequada, que as pessoas vão ser transportadas de um lugar para o outro com segurança. Com a internet, gente, é a mesma coisa, tá? Aprender a navegar na internet, conhecer seu funcionamento, é imprescindível para todos, independente da idade. Tanto no trânsito quanto na internet, saber evitar riscos, por exemplo, quando um pedestre vai atravessar a rua. Se tem uma faixa de pedestre, ali é o local adequado para ele atravessar. E aí, na internet, navegando pela internet, existe também o local adequado para que ele navegue ou para que ele não navegue, né? Dizer sim ou dizer não. Então, a gente tem que saber quais são as regras que regem isso, para que a gente não coloque ninguém em risco e nem se coloque em risco, porque isso é muito importante. E ter comportamentos éticos adequados. Por exemplo, eu não chego na rua para qualquer pessoa e falo um monte de abobrinha na cara dela, né? Eu não estou no mercado, por exemplo, andando, encontrei com uma pessoa e falo, porque como você é ridículo, não sei o quê. A gente não faz isso, isso é um comportamento ético. Na internet, não é porque você está atrás de um celular, ou atrás de um tablet, ou atrás de um notebook, de qualquer que seja o device que você vai usar, que você pode, por exemplo, escrever para as pessoas o que quer que você queira, sem refletir se aquilo é adequado ou não de ser dito, não é verdade?
E aí, Ju, nós temos algum retorno dos alunos que eles já sofreram algum tipo de ameaça ou violência na internet? Sim, Rê. Na verdade, a gente acabou assim caminhando aí e ficaram também algumas respostas a respeito do que eles fazem aí na internet, né? Olha, a aluna, olha que a professora Juliana, o nome dela já é maravilhoso, né? A professora Juliana falou o seguinte, ela botou bonitinho assim, ó, Escola Laci Bonilha, sexto ano A, Barretos, professora Juliana, aluna Érica. Ela faz pesquisas escolares, jogos e filmes. Brincadeira, viu, gente? Todo mundo é importante, mas é que a gente gosta do nome Juliana, né, Rê? Não sei por que ela está dizendo isso, viu, gente? Não entendi. Aí, olha, a professora Helenice disse que viu receitas diversas. Hoje é dia de ver receita para fazer no final de semana, né, Rê? Sextou, né? Sextou, é isso mesmo. Então, olha, muito legal. Os alunos estão falando que, inclusive, usa o celular para assistir o centro de mídias. Olha, que interessante. Então, enquanto vocês continuam a responder isso pra gente, eu vou pedir para colocar um vídeo que vocês vão ver o que pode acontecer na rede por 60 segundos. O que acontece de tráfego de dados, de N situações em 60 segundos. Por favor, pode soltar o vídeo pra gente. Muita coisa, né, gente? Muita coisa acontece na internet em 60 segundos. Assustador pensar nisso, né? Quantos logins, quantas navegações. É bem importante pensar nisso. Ju, nós temos mais alguma resposta ou eu posso continuar? Temos sim, Rê. Assim que abrir o negócio aqui, de vez em quando eu preciso dar uma atualizada para vir coisas novas. Mas teve um aluno que é o... Deixa eu ver nas meus prints, a pessoa louca dos prints. É o Caio de Queiroz. Diz que sim, ele já sofreu e nunca compartilhou. Essa foi a resposta dele. Muitas vezes a gente sofre ação constrangedora e isso é bem chato, né? Então, o ter vivido o lado ruim nos coloca na posição de, opa, não vou fazer isso com os outros também, não é verdade? Mais alguém, Ju, ou não? O Luiz Fernando, o professor Luiz Fernando, disse que cyberbullying é muito complicado, né? Eu também, é um tema aí, né, gente, que daria uma aula inteira, você não acha, Rê? Cyberbullying, acho que a gente tem quase um projeto para montar sobre isso, né? Porque ele tem vários significados, né? O que é um cyberbullying? Tem sim, tem bastante tema para conversar sobre isso.
Mais alguém, Ju, ou não? Não, a aluna Maiara da professora Vânia também citou o cyberbullying. O professor Luiz Fernando está compartilhando mais uma vez, citando os perfis fake. Gente, sexta-feira a língua até enrola para falar, já tá naquele grau já. Mas assim, mais um beijo aqui, ó. A professora Sônia está pedindo para mandar um abraço, né? Um beijo, um abraço para os alunos da PEI, da PEI, ao Maximiliano Bueno, da professora Sônia Aparecida. Professora Sônia, um beijo para todos os seus alunos, para a sua escola, e que bom que você está aqui conosco. Espero que a aula esteja bem bacana para você também. Então vamos continuar, né, gente? Ó, segurança é coisa séria, né? Quanto mais a gente conhece sobre algo, mais a gente se mantém seguro em relação àquilo, né? Então, por exemplo, por que a gente pode dirigir quando passa por todo o curso de segurança no trânsito, conhece as regras e faz prova, faz exame médico? Porque a gente se sente mais seguro em utilizar o veículo. A minha mãe, por exemplo, ela tirou carta e ficou 12 anos sem dirigir, porque ela não se sentia segura o suficiente para poder dirigir. Depois de um tempo que ela já estava um pouco mais velha, mais madura, ela falou, agora eu vou tentar de novo. E estudou tudo de novo e resolveu, então, começar a dirigir, porque ela estava se sentindo mais segura. A mesma coisa com a navegação na internet. Segurança, quanto mais você conhece ela, mais seguro você se mantém. E eu vou fazer mais uma pergunta para o chat. Enquanto vocês forem respondendo, nós vamos falar sobre algumas dicas de segurança na internet, que parecem tão óbvias, mas a gente se esquece às vezes. E até, eu vou te contar até um exemplo do que eu fiz sem querer outro dia, tá bom? A pergunta, então, que eu quero fazer para vocês é, qual é a principal dica que você daria para alguém ao utilizar a internet? Qual a principal dica que você daria para alguém ao utilizar a internet? Vou contar o que aconteceu comigo. O meu computador de trabalho tinha pifado, e aí eu precisei emprestar o computador da minha prima para poder trabalhar. Não tem problema nenhum, peguei o computador dela, vim aqui, ela me emprestou e eu trabalhei com o computador. Só que eu fiz login no meu e-mail, coloquei a minha senha e esqueci. E não fiz logoff, não saí do meu e-mail. E mandei o computador para ela. Ela foi fazer uma compra em um site bom, reconhecido, seguro, etc. Quando ela entrou na conta, o site automaticamente puxou a conta de e-mail que estava logada, que era a minha. E, por sorte, ela viu e não fez a compra com o meu e-mail. Mas ela poderia, se eu tivesse usado o computador, por exemplo, em alguma LAN house, algum computador público, algum computador da escola e não tivesse feito isso, se uma pessoa mal intencionada pegasse o computador na sequência, poderia muito bem ter feito compra com o meu nome. Porque as contas, elas sincronizam e ele acaba puxando a conta que estava lá do meu e-mail logada. Olha que perigo, né? Então, por hábito, sem querer, por estar tão habituada a trabalhar com o meu computador, eu saí, devolvi e nem me liguei de tirar minha conta do e-mail. Isso é muito perigoso. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é, suas senhas são sua identidade, tá? O que significa isso? Significa que usou um computador, nunca deixe a senha gravada naquele dispositivo. Tá? A sua senha é sua identidade. É com ela que você tem segurança de que navegou, fechou, ninguém vai entrar no seu dispositivo para poder utilizar o que você fez ou para poder ver o que você tem ali. Então, elas são suas. Se elas são suas, elas não devem ser confiadas a ninguém. Tá? A senha é sua. Ah, mas eu vou passar para o meu amigo para ele entrar rapidinho, para ele ver. Não. A senha é sua, de mais ninguém. Não faça isso, tá bem? Isso também é muito importante quando a gente for, por exemplo, navegar num site de compras ou num site que solicita cadastro. Se aquele site de compras ou de cadastro não for confiável, não navegue nele, tá? Não coloque sua senha nele. Porque primeiro você vai deixar seu e-mail hackeado, ele vai ficar recebendo um monte de propagandas, um monte de coisas desnecessárias, materiais desnecessários, e você pode ter sua conta hackeada ali também. Então, ter sempre clareza de que tem que ter segurança onde você for navegar. A próxima dica, que é muito importante,
não confie em todos, nem tudo que você vê ou lê pela internet. Não é porque você conheceu a pessoa pela internet que ela é sua amiga, tá? Nem todas as pessoas estão atrás de ser amigos pela internet. Muitas estão ali mal intencionadas. E nós temos sempre que ter cuidado em relação a isso. Dica muito importante, não disponibilize ali informações ou dados a seu respeito, tá? Se a pessoa entrou em contato com você, começou a te perguntar onde você mora, onde você estuda, ou o que você gosta de fazer, você não conhece essa pessoa, não responda. Não caia nessa armadilha de responder isso, tá? Outro cuidado muito importante. Lembrando que nem todo mundo é seu amigo na internet, tenha um cuidado ao divulgar fotos que possam ser modificadas e possam te comprometer. Então, tem muito cuidado com a divulgação de fotos, tá bem? Isso é muito importante. Uma terceira dica, que é muito importante, é não aceite pedido de amizade de pessoas estranhas, tá? Manter a qualidade é muito melhor do que manter a quantidade. Eu sei que na idade que vocês estão, a gente fica pensando, ai, quantos likes eu tenho, quantos amigos eu tenho. Isso não é o importante. Quanto mais qualidade você tiver, é muito melhor do que quantidade. E jamais, nunca, em momento algum, aceite se encontrar com um amigo virtual de forma presencial, sem que seus pais ou seus responsáveis autorizem e estejam junto com você. Não caia nessa armadilha de encontrar alguém sozinho, especialmente alguém que você não sabe se de fato é aquela pessoa mesmo, ok? E aí, Ju, eles responderam qual é a principal dica que eles dariam para alguém utilizar a internet? Opa, sim, vários. É bom. A professora Fátima, prestar atenção onde posta suas mensagens, né? O professor Luiz Fernando, ele sempre, acho que é o professor Luiz Fernando de Educação Física, ele sempre participa também lá em Educação Física. Clonagem, ele falou oportunismo. A professora Sueli, na verdade, o aluno Pedro, da professora Sueli, da escola Suzana, em Dayatuba, sempre olhar as fontes. Professora Sônia, da PEI lá, Maximiliano Bueno, que nós mandamos o abraço. O aluno Vitor Hudson. Não fique só no mundo virtual, pois você não vai saber o que perdeu através das brincadeiras e amigo que você podia ter. Isso é verdade, Rê. Sabe que às vezes acontece assim, é seu aniversário, aí eu te mando, parabéns, Rê! Aí eu te vejo e não te dou parabéns. Só no WhatsApp, uma coisa assim. Já percebeu isso? Já, muitas vezes, eu tinha algumas pessoas que eu até conhecia, assim, presencialmente, me adicionaram nas redes, mas quando me encontravam presencialmente, não me olhavam na cara. Aí eu falei, tá errado isso, né? Deixa então excluir essas pessoas. E acabei excluindo. Isso é engraçado. E tinha, eu lembro, assim, perfeitamente, na primeira aula de tecnologia desse ano, quando a gente estava lá presencial, eu mencionei para os alunos, a gente vai aprender um monte de coisa, a gente vai tomar cuidado, a gente vai inteirar cada vez mais desse mundo tecnológico, mas ainda um abraço é melhor do que qualquer coisa. E aí veio a pandemia, e aí eu penso, gente, eu acho que eu estava já com uma predestinação, assim, prevendo que a gente ia sentir tanta falta desse abraço, né? É verdade, né? Não vejo a hora também de conseguir abraçar, encontrar as pessoas que eu gosto. Vou lá na casa da Ju tomar um café, vocês vão ver. Vamos Gente, sim. olha só. Oi, desculpa, Ju. Não, eu falei, vamos sim, tá marcado. Aliás, é uma dívida aí que você tem comigo de vir dar aula presencial aqui no Centro de Mídias. Eu sei, é verdade. Ano que vem a gente vai fazer isso, vai ver, fica tranquilo. Então, pessoal, a internet, ela é uma ferramenta. É sempre importante lembrar isso, por quê? Porque nós temos que ter um controle sobre ela e não ela sobre nós. Nós utilizamos a internet, nós utilizamos a ferramenta e não o contrário disso, a ferramenta nos usa. Então a gente tem que ter sempre esse lembrete, né, ativo na nossa cabeça. E uma coisa que é importante é sempre lembrar que nós não estamos blindados por uma tela, então é importante ter a cordialidade ao tratar com as pessoas, ser educado, ser cordial. A gente encontra, por exemplo, com alguém pela rua,
Normalmente a gente é bom dia, oi. A gente é cordial, a gente é educado, na rede também. Especialmente porque muitas vezes a gente está lendo algo ou escrevendo algo e a outra pessoa que vai ler isso, ela lê de uma maneira diferente do que a nossa. Tá? Então as pessoas elas costumam ler as situações de acordo com a emoção que elas estão. Então se eu estou num dia mais melancólico, mais triste, eu vou ler aquela mensagem de uma maneira que talvez seja menos empática, né? Menos, ai, querida. Se eu estou num dia mais feliz, eu vou ler essa mensagem de um jeito mais alegre. Então, isso é muito importante. Seja sempre muito cordial, leia antes de publicar, releia, tenha certeza de que aquilo que você vai publicar é adequado, tá bom? E nós vamos para a hora do desafio, para finalizar a nossa aula, que vai ser muito importante, né? Então, nós tivemos várias aulas ao longo desse semestre, desse ano, e agora nós precisamos de multiplicadores para divulgar as boas práticas na internet. Ao longo dessas aulas, alguns alunos já foram grandes multiplicadores, fizeram memes pedagógicos, fizeram publicações das aulas e foram nos marcando, isso foi muito interessante. Agora é a hora do desafio para todos, então, tá? Qual que é a ideia? Você vai pensar em uma publicação para fazer, falando sobre a boa prática do uso da internet ou boa prática do uso das mídias, como identificar uma fake news. Você vai pensar no tema que você quer publicar. E aí você vai pensar, para quem que eu quero transmitir essa mensagem? Qual é a audiência? São meus colegas? Faz parte da minha rede? É para todo mundo? Quem que vai receber isso? O que eu quero que ele saiba? Qual é a mensagem principal que você quer transmitir em relação a isso? O que eu quero que meu público sinta ou faça quando eles leem a mensagem? Ou seja, qual é o tom que você vai usar? Não usar um tom agressivo, usar um tom cordial, ser dinâmico, ser divertido, isso é importante, tá? E do que eu preciso para produzir essa mensagem? Eu quero produzir um desenho, tenho que produzir esse desenho. Quero produzir uma imagem, vai produzir a imagem. Quero só tirar uma foto, fazer um print. Tem aquela aluna dos memes que faz memes conosco de forma pedagógica, super legal. Então, façam uma mensagem, produzam uma mensagem, crie algo que vai ser divulgado pela internet, onde você explique um ponto do que você aprendeu nessas aulas nossas. E, quando você fizer isso, marque o Educamídia, para que a gente tenha acesso ao que você produziu, tá? Então, @Educamídia, para que a gente tenha acesso ao que vocês produziram, ou marquem a Ju, ou me marquem. O importante é que a gente tenha acesso a isso que vocês estão produzindo ao longo desse desafio que nós solicitamos para vocês. Combinado? Ju, ficou claro qual é o desafio? Opa, Rê, eu acho que eu quero participar desse desafio, viu? Acho que eu vou aprontar uma aí de surpreender. Eu acho que você devia, Ju. Eu quero ver o que você aprendeu também ao longo dessas aulas. Ai, bastante. Nossa, você é simplesmente maravilhosa. E aí, para você ter esse carinho, receber essa receptividade toda dos professores, a gente vai colocar aí na tela um QR Code, que é onde os professores e alunos podem fazer uma avaliação da aula, dizendo se entenderam, se não entenderam, que gostaram, que não gostaram. Podem falar tudo, viu, gente? Estamos aqui para isso. E muito obrigada, Rê, mais uma vez, foi um prazer. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Para você também, Ju. Pessoal, é sempre um imenso prazer estar com vocês. Eu aprendo muito estando com vocês. Espero muito receber agora as devolutivas de vocês. Quero ver muitas mensagens lá produzidas no desafio. E espero encontrar vocês logo, viu? Um super prazer, um beijão para todos.